início parecia apenas um conflito entre o governo americano e um ditador na Suprema Corte Brasileira com um presidente corrupto na presidência, escalou para uma proporção que até pouco tempo atrás era inimaginável. Eu vou explicar o que aconteceu. Ao longo desses últimos meses, Donald Trump e o governo, os seus secretários de Estado, têm recebido relatórios, denúncias e provas de que a esquerda, não só no Brasil, mas a esquerda na América Latina, não é apenas um grupo de pessoas com a visão de mundo oposta à direita e a conservadores. Não. A esquerda na América Latina é um braço do terrorismo e do narcotráfico que envia toneladas de drogas para os Estados Unidos. Nós temos aí a denúncia do Carvajal. Ontem, numa comissão lá no Congresso, teve a denúncia do Marshall Billingsley, que foi um subsecretário de combate ao terrorismo, mostrando que o tráfico na América Latina financiou a esquerda e colocou em posições de poder as principais figuras da esquerda em vários países. Nós temos Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Evo Morales na Venezuela, Maduro, Gustavo Petro e vários outros nomes da esquerda que chegaram ao poder porque foram financiados pelo tráfico. Isso mudou completamente a visão que o governo americano tinha em relação à diplomacia com países da América Latina. Bom, só para você ter uma ideia, o Maduro e o Gustavo Petro estão tão desesperados por entenderem que agora eles não vão ser tratados mais como chefe de Estado. Eles serão tratados como narcotraficantes. Maduro já está tentando fazer um acordo, falando que vai entregar o governo daqui a 3 anos, vai deixar o vice assumir e não vai pedir reeleição. Trump já recusou. Maduro sabe que a qualquer momento ele vai ser capturado. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Ou ele será capturado ou ele vai ser abatido. E não adianta tentar dormir todas as noites em um lugar diferente, porque é isso que o Maduro está fazendo. Ele está num nível de desespero tão grande que todas as noites... Deixa eu aumentar aqui. Todas as noites ele dorme em um lugar diferente para não ser pego de surpresa com uma bomba na cara. O Gustavo Petro foi nos Estados Unidos, no evento da ONU, e pegou um alto-falante e pediu para o exército americano desrespeitar o Trump. Olha o desespero que ele está. Ele pediu para o exército americano não obedecer às ordens do Donald Trump, porque ele sabe que em breve vai ter ordem também de abater ou capturar mais um narcotraficante, que é o Gustavo Petro. Aí o Gustavo Petro, numa entrevista, falou que vai derrubar o Trump, vai, exterminar o Trump. Olha a resposta que o Trump dá. What? He said that if you won't change, then perhaps you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat? Well, he's a thug. Aqui ele está falando do Gustavo Petro da Colômbia, amigo do Lula, que quer legalizar a coca. Bad guy, he's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia, the country Colombia. Also, the school Colombia, no, we settled. We made a settlement with him. But no, he's a thug, and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia. They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. And he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. O que ele entendeu? E isso aí está mais do que provado. A Venezuela e a Colômbia são os países que produzem as drogas. Muitas são enviadas diretamente. Ele não chegou ao ponto ainda de entender que quem envia e distribui as drogas para o resto do mundo é o PCC e o Comando Vermelho, que aqui no Brasil faz campanha para o Lula. Agora, sabe a química entre o Marco Vieira e o Marco Rubio? Olha a química aí virando veneno. There is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that. Bom, que ele deixou claro, quem desrespeitou a soberania de quem foi o Alexandre de Moraes quando ele fez essas ações contra cidadãos americanos que estavam postando no território americano. Então não tem química nenhuma. O Marco Rubio deixou claro, só vai ter negociação na hora que o Moraes cair. And that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States.
Aí para você ver que tem um ponto final nisso tudo, né? Lula está na Indonésia, num evento diplomático, e faz campanha falando que vai ser candidato. Durante a fala dele, aquela verborragia dele, Lula compra mais briga com Donald Trump. O que o Donald Trump falou em diversos momentos? Que ele não vai aceitar, ele falou, vou comprar uma briga tarifária mesmo com os países que lutarem contra o dólar sendo usado como moeda internacional. Todos os países minimamente sensatos do mundo recuaram e falaram, beleza, tranquilo, vamos continuar usando o dólar. Aí vai o Lula no evento da Indonésia e fala isso aqui. Comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. O problema que ele não sabe é que o dólar é usado por ser a moeda mais estável do mundo. Não tem como levar a sério as moedas do Brasil, da Indonésia, pela sua volatilidade. Um dia vale muito, um dia vale pouco, um dia não vale nada. Então como é que você vai negociar internacionalmente com moedas que não têm um valor estável? O dólar tem um valor estável, tem o seu lastro em ouro. Então é difícil você não negociar em dólar porque você tem um dólar que vale aqui, vai valer o mesmo tanto em qualquer país do mundo que você for. O real não. A moeda da Indonésia não. Mas o que ele quer, na verdade, é enfraquecer os Estados Unidos. Ele quer comprar uma guerra. Lula percebeu que o que o salvou foi a guerra com os Estados Unidos. É onde ele conseguiu melhorar um pouquinho a sua aprovação. Na cabeça dele, quanto mais ele piorar a situação da guerra com os Estados Unidos, melhor vai ser a aprovação dele, mais chance ele vai ter de se reeleger, mesmo que seja reeleito em um país completamente devastado, excluído, banido do resto do mundo, do sistema financeiro, sendo visto pelo mundo como uma ditadura, assim como a Venezuela, assim como está sendo agora a Colômbia com Gustavo Petro. Então, assim, a situação está piorando e piorando rapidamente. Aquilo que eles diziam que tinha uma química, vamos ser sinceros aqui, a verdade, a reunião foi clara. Não tem negociação sobre nenhum aspecto enquanto o Alexandre de Moraes continuar perseguindo a oposição, transformando o Brasil numa ditadura, executando, aumentando ainda mais esse lawfare, que é a instrumentalização da justiça como uma arma política. Enquanto isso continuar nesse sentido, a conversa não vai se adiantar. E o Lula quer piorar a situação. Aí vamos lá. Trump já pegou o Maduro, já vai para cima do Gustavo Petro. O próximo que vai levar também é o Lula. Imagina na hora que fica provado que Lula recebeu dinheiro do narcotráfico da América Latina, da Venezuela, e que o PT foi financiado por esse dinheiro e por isso eles chegaram ao poder. Sabe o que vai acontecer? Donald Trump não vai reconhecer Lula como legítimo presidente do Brasil. Aí a situação vai tomar vai tomar um nível desconhecido que não tem nem como fazer especulação. Presidente, a gente está entrando numa situação inédita na história da política brasileira, que curiosamente era o que atacavam Bolsonaro durante o governo dele. Falando de um presidente e de um partido político que financia campanhas contra o Congresso. Nós tivemos aí o Congresso Inimigo do Povo, que foi financiado com dinheiro público, com dinheiro do PT. Nós tivemos aqui um deputado que é o ícone digital da esquerda, com a camiseta Congresso Inimigo do Povo, que também, obviamente, faz campanha para o Lula. E agora nós tivemos o presidente da República em um evento pago com dinheiro público também, usando da sua autoridade quanto líder maior dessa nação para proferir ofensas contra o Congresso brasileiro, dizendo que esse é o Congresso de mais baixo nível da história. E aqui, presidente, eu peço um momento só para tecer alguns comentários sobre isso, presidente, porque saiu em toda a imprensa e foi muito vergonhoso, afinal essa fala foi proferida diante do presidente da Câmara dos Deputados, né? Lula disse que o Congresso nunca teve qualidade tão baixo nível como tem agora. Presidente, eu peço escusas aqui para me alongar um pouco sobre esse tema, porque eu fico aqui pensando, o que levou o presidente a desconsiderar o nível do atual Congresso e por que ele acha que antigamente o Congresso tinha um mais alto nível? Talvez porque, na época em que o Lula foi presidente no seu primeiro mandato e a Dilma, o Congresso era o Congresso que tinha dezenas de parlamentares envolvidos no esquema do mensalão. E agora não tem mais dezenas e dezenas de parlamentares envolvidos no mensalão, que recebiam R$30 mil para votar exatamente o que o governo mandava.
Talvez porque agora nós temos parlamentares que não vendam mais seus votos e, de acordo com os critérios do Lula, o nível do Congresso diminuiu. Ou talvez porque na época que o próprio STF confirmava, né, que houve compra de apoio político no governo Lula. Isso no primeiro mandato do Lula. Este era o período que o Congresso era de alto nível. Na época que o Congresso era comprado através de dinheiro público, ou então na época que dezenas de parlamentares estavam envolvidos em esquema de corrupção, no caso do Petrolão, da Lava Jato. Este era o período que o Congresso tinha um alto nível, porque era um período em que o Lula podia comprar deputados e senadores. Ou talvez ainda mais lá atrás, quando um deputado atira e mata outro no plenário. Talvez esse é o período que o Lula considera como Congresso de alto nível. Mas sim, o Congresso poderia estar melhor, presidente? Poderia. Mas só não está melhor porque nós temos parlamentares que cospem na cara de um colega no plenário na votação de um impeachment. E é um ícone da esquerda. Só não está melhor porque nós temos aqui um deputado da extrema esquerda que expulsa a chute um cidadão brasileiro, porque esse fez uma pergunta a ele. Extrema esquerda expulsando a chute um cidadão. Ou então porque tem um deputado, tinha, né, porque agora ele é prefeito do PT, que deu um tapa na cara de um parlamentar no plenário, conhecido como Quaquá, um grande líder do PT. Temos sim um Congresso de baixo nível? Talvez, mas quem está levando esse nível para baixo não são deputados de direita, não são os deputados de centro, nem o que eles gostam de chamar de extrema direita. Talvez seja deputado da extrema esquerda que está virando ministro agora, que mandou R$200 mil em emendas para uma ONG fantasma de marmita. Agora, como sendo prêmio por ter feito isso, né, está recebendo um ministério. Ou talvez o Janones, que admitiu fazer rachadinha, presidente. Presidente, nós temos aqui entre nós um parlamentar que admitiu que faz rachadinha. Ele admitiu. Tapinha nas costas da nossa Suprema Corte PGR, continuando no Congresso. Isso é um cidadão que coloca o Congresso em baixo nível. Ou uma parlamentar que coloca maquiador no seu mandato, coloca maquiador no seu gabinete para não ter que gastar dinheiro com maquiagem. É isso que coloca o nosso Congresso em baixo nível. Ou então uma deputada do PT que dá um murro no saco de um outro deputado porque perdeu numa votação. Isso é o que leva o Congresso para baixo nível. Então, quando o Lula fala que o Congresso está em baixo nível, sim, mas são os apoiadores dele que fazem isso. Obrigado, presidente.